Você falou sobre Kardec abordar até as questões das leis, né, da sociedade. Esses países que têm leis, não sei nem se diria se são leis sociais mais avançadas, mas pelo menos que o povo segue, né? A gente às vezes vê o pessoal comentando que o Brasil tem lei que pega e lei que não pega, né? Então o povo brasileiro ainda é meio indisciplinado, talvez, né? Esses países que ainda estão no planeta Terra, mas são países em que seguem-se mais a lei. A gente pode dizer que eles são espíritos que estão mais próximos dessa regeneração ou não tem essa Então, ligação? o que os espíritos nos orientam é mais ou menos assim. A evolução, ela se dá lentamente, progressivamente e de forma constante. Ela pode acontecer no indivíduo, numa sociedade aqui, na outra sociedade em outro ponto, na outra em outro ponto, e às vezes um impacto geral que promove a evolução das massas como um todo. E nesses processos constantes de evolução, cada um vai dando a sua contribuição. Talvez esse povo aqui, essa raça, seja mais avançada num aspecto, aquele outro num outro, aquilo se generaliza. Por exemplo, progresso, a gente falou do fim da idade Média, né? Idade medieval. Aí veio a libertação do pensamento. A contribuição da França para a evolução do pensamento no mundo foi muito grande. As ideias de liberdade, de igualdade, os seus filósofos, os seus pensadores, né? Os seus cientistas acabaram fazendo com que um progresso acontecesse no mundo inteiro. Revolução Industrial, que também aconteceu ali na Europa, principalmente na Inglaterra, trouxe um progresso para o mundo inteiro. Os Estados Unidos têm sua contribuição, então cada povo, cada nação, cada época tem a sua contribuição para o progresso. O Brasil também tem a sua contribuição para o progresso. Então todos dão a sua contribuição. Às vezes parcial, às vezes limitada, mas ao longo do tempo vai interagindo, vai se unificando, vai se espalhando, vai contribuindo, compartilhando, né, com o restante. E assim a sociedade como um todo vai avançando. Né? Se a gente pegar o livro que é sempre bastante citado, né? Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Então, poderia ser o povo brasileiro aí tá com essa missão, com essa tarefa, digamos assim, do espiritismo, talvez que é a partir do Brasil aqui que está se espalhando esse olhar, né, espiritual, Então, né? Que o, embora tenha surgido na França também, né? o Humberto de Campos fez essa profecia, vamos dizer assim, né? Nosso Senhor Jesus, em uma visita ao planeta, para acompanhar o processo de evolução que tinha aqui estabelecido, viu que nós estávamos ainda muito rebeldes. Né? Ele deixou o evangelho, ele deixou as orientações, ele mandou seus emissários posteriormente e a gente insistiu em não seguir. Né? Aí houve um determinado momento em que ele falou assim: olha, então eu vou transferir para cá uma terra virgem, né? Um povo ainda mais primitivo, os nativos daquela região. Vou transferir para cá e aqui nós vamos iniciar de novo esse processo de sedimentação do amor, da caridade, do bem, da espiritualização do ser humano de uma forma efetiva e ativa novamente. E ele trouxe os espíritos fracassados. Eu vi uma palestra do Haroldo Dutra, é até engraçado, que o Cristo estava com o espírito Elieu, se eu não me engano o nome, fazendo ali um inventário, né, do processo de evolução da Terra. E ele decidiu que ia trazer para cá os espíritos fracassados da Europa. Criminosos, alguns delinquentes, mas que estivessem em processo de arrependimento. E o Haroldo Dutra falou mais ou menos assim, que conforme Jesus falava, ele falava assim: Senhor do céu, que isso... Senhor, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Trazer esses espíritos para cá, mas essa era a ideia, de pegar aqueles que tinham errado muito, que infelizmente foi o processo de evolução que a gente escolheu, né? Mas que tinham algum tipo de propensão para se melhorar, que tinham algum tipo de propensão para reconhecer a realidade espiritual do ser humano, a presença divina, que tinham uma certa propensão a tentar se endireitar ao longo de um processo de orientação espiritual muito firme que viria a acontecer posteriormente, né? E que de fato aconteceu. O Brasil é o país mais espírita do mundo e onde o espiritismo é muito vivenciado no seu aspecto humanitário, no seu aspecto amoroso, no seu aspecto generoso, de caridade, de vivência do bem. Né? Também o científico, o filosófico também, mas não só isso. Né? Essencialmente o aspecto humano,
que o espiritismo proporciona, que é de fato o papel dele. Perfeito. Educar o ser humano moralmente para fazer homens melhores. Então, o próprio aspecto ali de coração do mundo é no sentido também de novas oportunidades, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.